Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nosso objetivo principal é facilitar o aprendizado do francês e te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo quero te dar 5 dicas preciosas para que você possa aprender francês sozinho. Hoje em dia, mais e mais pessoas abandonam as escolas de idiomas tradicionais e partem para métodos online. Se você clicou nesse vídeo, imagino que seja porque você também quer aprender de forma diferente. Porém, aprender sozinho nem sempre é fácil. Você precisa se organizar, definir prioridades, manter a motivação. Com essas 5 dicas, tenho certeza que você vai conquistar o tão sonhado objetivo de falar francês. Sem mais delongas, bora lá! Antes de começar a aprender francês ou qualquer outra coisa, precisamos ter um objetivo. Você tem que se perguntar, beleza, mas por que raios eu quero aprender francês? Bom, existem vários motivos para se dedicar ao francês. Pode ser por trabalho, pode ser porque você vai namorar ou se casar com um francês, um sonho de infância, etc. Seja qual for seu motivo, você precisa mantê-lo sempre em mente. Assim, você vai poder medir seu progresso em curto e longo prazo e direcionar melhor seus estudos. Até porque, por exemplo, uma pessoa que estuda francês para usar em uma viagem à França não vai ter as mesmas prioridades de alguém que quer aprender francês para começar uma vida nova em Quebec. Mas e você? Por que está começando essa aventura? Pegue alguns minutinhos e pense sobre isso. Assim, uma vez que você definiu seu objetivo principal, você vai começar a definir metas simples de curto e médio prazo. Vamos imaginar que você está começando a aprender do zero. No primeiro mês ou na primeira semana, você pode definir, por exemplo, 4 objetivos. Aprender o alfabeto francês, aprender a contar até 20 em francês, se inscrever em 2 canais franceses no YouTube, por exemplo, nosso canal, e aprender algumas regras de pronúncia. Não exagere muito no começo ou você vai desanimar. Para se manter focado, é melhor adicionar objetivos ao longo do caminho do que começar com muitos objetivos e no fim do mês nem alcançar metade deles. Então, no fim de cada mês ou cada semana, se você preferir, faça um balanço. Se você alcançou todos os seus objetivos, se dê uma recompensa. Compre um livro que você gosta, vá ao cinema, enfim, tenha orgulho do seu progresso e do seu esforço. Seja para aprender francês ou qualquer outra coisa, se você estuda algo por si mesmo, uma das dicas mais valiosas que posso te dar é seja regular. Para isso, você precisa estudar todos os dias. Sim, eu disse todos os dias. Mas calma, não estou dizendo para você estudar 1 hora de gramática francesa toda noite. Até porque, se você fizer isso, vai perder o interesse já nos primeiros minutos de estudo. Fora os pesadelos que você vai ter à noite, né? Mas acredite em mim, é muito mais eficaz estudar um pouco todos os dias do que 1 ou 2 horas por semana. Vamos pegar as escolas tradicionais de idioma como exemplo. As pessoas que aprendem francês desse tipo de escola só vão lá 1 ou 2 vezes na semana. Assim, essas pessoas estudam francês por 1h30 na segunda-feira e 1h30 na quinta, por exemplo. No total, elas têm 3 horas de estudo por semana. Isso não é algo especialmente ruim. Todavia, qual você acha que vai ser o nível de comprometimento dessas pessoas com o estudo do francês? No melhor dos casos, elas vão considerar estudar francês como um passatempo, um hobby, uma ocupação. Se você encara o francês dessa forma, existe um alto risco de se tornar descartável para você. E isso provavelmente vai te fazer abandonar o curso. O mais importante para se aprender com sucesso é trazer o francês para o seu dia a dia e torná-lo uma prioridade. Eu insisto, se você realmente quer aprender algo, no nosso caso o francês, você não deve tratar isso apenas como um hobby. Pelo contrário, você tem que inserir o francês na sua rotina diária. Fazer o francês se tornar algo natural para você, tão natural como escovar os dentes pela manhã. Essa ideia pode te assustar um pouco no começo, mas calma, isso é normal.
Como humanos, a gente sempre tem essa sensação de que estamos correndo contra o tempo e que não temos tempo para fazer mais nada no dia. Sei que sua rotina pode ser corrida, mas não veja o francês como uma restrição. Pense na melhor forma de encaixar o francês na sua rotina diária. Para fazer isso, você pode ser criativo. Vamos imaginar que você decida estudar francês todo dia durante 45 minutos. Nada te impede de dividir esses 45 minutos em 2 períodos de estudo. Um período de 15 minutos pela manhã para fazer uma atividade mais passiva, tipo ouvir um podcast, ler um artigo de blog, ver as notícias em francês, etc. E um segundo período de 30 minutos à tarde para fazer uma atividade mais ativa. Estudar regras gramaticais, fazer ditados ortográficos, praticar sua pronúncia, etc. Você também pode pegar os momentos mais rotineiros do dia e integrar o estudo do francês. Por exemplo, o tempo de viagem que você gasta para ir trabalhar. Você pode usar esse tempo para escutar um audiolivro em francês. Ou então, quando você está dando uma geral na casa, pode aproveitar para dar o nome de cada objeto que usa em francês. Também pode colocar uma musiquinha francesa para animar a limpeza. Um último exemplo, quando você está fazendo a listinha de compras do mês, por que não escrever a lista em francês? Enfim, são atividades rotineiras do dia a dia que a gente pode usar para melhorar o francês. Um outro bom hábito é repetir regularmente algumas frases-chave em francês e tentar adaptar essas frases a uma situação atual. Por exemplo, ce soir je vais cuisiner tel ou tel plat. Demain, je dois faire ça et je dois voir cette personne. Enfim, adapte as frases à sua realidade. Resumindo, faça seu melhor para que o francês não seja mais um fardo mental na sua vida, que já é uma vida muito agitada. Torne o francês um plus que agregue valor na sua rotina diária. Uma outra dica bem legal para mergulhar de cabeça no francês é mudar o idioma dos seus aparelhos eletrônicos. Bom, vamos para a terceira dica de hoje. Quando a gente começa a estudar uma outra língua, a gente tende a se concentrar mais nas nossas atividades favoritas. E, muitas vezes, essas atividades são as que temos mais facilidade. Por exemplo, vamos imaginar que você gosta muito de ler em francês. Por ser sua atividade favorita, você provavelmente vai querer dedicar muito mais tempo a ela. Vai ler sites e blogs, vai comprar livros em francês, vai fazer atividades de compreensão e leitura. E claro, lendo 30 minutos todos os dias em francês vai fazer com que sua leitura fique afiadíssima. Mas vamos dizer que um belo dia você decide que é hora de visitar a França. Você desembarca no aeroporto, pega o metrô e chega no hotel. Então, aí que vem o grande problema. Em vez de escrever as instruções no papel, a recepcionista fala com você. Nesse momento, você percebe que lê muito bem em francês, mas não fala francês. Tá, eu estou exagerando um pouco, mas você entendeu o meu ponto. Aprender uma língua estrangeira não se trata apenas de uma habilidade. Você precisa trabalhar 5 delas. Ler, escrever, se comunicar, entender e aprender a cultura. Então, é importante que durante seu tempo de estudo, você não foque apenas em uma coisa. Você precisa dividir o tempo e praticar um pouco de cada uma das 5 habilidades. Claro que, dependendo do seu objetivo final, certas competências podem ter mais prioridade. Porém, não se esqueça das outras. Elas também têm um papel importante nos seus estudos. Uma outra dica importante: tente focar mais nas habilidades que você tem mais dificuldade. Isso pode parecer óbvio, mas na realidade, quando estudamos sozinhos, tendemos a optar por atividades familiares que não apresentam muita dificuldade. Porém, se você quiser progredir, você deve ter consciência dos seus pontos fortes, mas também fracos. Então, por exemplo, se você fala francês melhor do que escrever, quando conversar com um francês no WhatsApp, não envie áudio, mas escreva, ou vice-versa. Assim, você pratica enquanto tem uma conversa agradável, fazendo o conhecimento vir de forma natural.
Por fim, tenha o cuidado de sempre selecionar um material nativo e do dia a dia. Muitos métodos de ensino do francês ensinam uma língua desligada da realidade, 100% baseada no francês literário. Mas ninguém fará como um livro. Isso vale para todas as línguas, até mesmo o português. Afinal, poucas são as pessoas que vão usar no dia a dia palavras como, por exemplo, no obstante, outrora, etc. O vocabulário, a gramática, o nível de idioma, muitas coisas são diferentes entre francês falado e escrito. Mais uma vez, o segredo é estudar de tudo um pouco. Quando começamos a aprender uma nova língua, é sempre importante ter em vista o essencial. Estudar francês não deve se tornar algo chato. Tem que ser uma atividade que te dê satisfação. Então, não baseie todo o seu estudo em um livro de gramática. Claro, em algum momento você vai ter que aprender algumas regras, conhecer vocabulário, conjugar verbos, mas você também precisa se divertir. Você gosta de música? Então, procure músicas em francês, estude as letras e cante com suas bandas favoritas. Você gosta de cozinhar? Então, procure receitas francesas e escreva suas próprias receitas em francês. Você gosta de videogame? Então, mude o idioma dos seus jogos para francês e assista aos jogadores franceses na Twitch e no YouTube. Realmente, mergulhar na cultura e na língua francesa é a melhor forma de progredir, de não perder a motivação e de quebrar, você vai tornar o francês algo natural em sua vida. Se você quiser, posso fazer um vídeo com algumas indicações de conteúdos em francês. Diz aí nos comentários que tipo de conteúdo você consome na internet. Dessa forma, vou poder te recomendar alguns conteúdos nativos. Essa última dica pode parecer meio estranha, mas acredite em mim, ela funciona. Se você quer progredir rapidamente, pegue o hábito de falar sozinho em francês. Esteja você fazendo comprinhas no supermercado, cozinhando, tomando banho, pense ou fale em francês. Você pode falar com si mesmo sobre seu dia. Aujourd'hui, j'ai fait ça, et puis ça, je suis allé là, et puis là-bas, j'ai vu telle ou telle personne, ensemble on a discuté de ça, etc. Você pode até mesmo criar um cenário relacionado ao vocabulário que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando o vocabulário da padaria, pode imaginar que está entrando em uma padaria francesa e fazendo um pedido. Você também pode, por exemplo, imaginar uma entrevista onde fala sobre sua família, seu trabalho, seus estudos, seus projetos, etc. A vantagem dessa técnica é que ela te permite trabalhar muitas habilidades como sua pronúncia, seu vocabulário, sua conjugação, sua autoconfiança, etc. Sem a necessidade de ter alguém sempre disponível para falar com você. Claro, não estou dizendo que falar sozinho e falar com outra pessoa dá no mesmo. Mas, quando você elimina o fator estresse, essa técnica permite fazer muitas coisas. Você vai poder avaliar muito melhor seus pontos fracos e fortes. Você vai desenvolver bastante seu vocabulário. Já vai saber de automático algumas frases-chave. Vai praticar a pronúncia e a entonação do francês. E, acima de tudo, vai ter muito mais confiança em si mesmo na hora de falar francês. É isso, pessoal. A gente fica por aqui nesse primeiro vídeo do canal. Esse é o começo de uma grande aventura que esperamos viver com você. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, porque isso nos ajuda pra caramba. Siga a gente nas redes sociais e no nosso blog, todos os links vão estar na descrição. Só uma última coisinha. Diga para a gente aqui nos comentários um pouco mais sobre sua rotina para aprender francês e diga qual é o seu objetivo final. Se possível, escreva uma parte ou todo o seu comentário
comentário em francês como forma de praticar pouco. Não tenha medo de errar, porque aqui ninguém vai te julgar por cometer erros. Somos uma grande família que se ajuda. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. A bientôt. Tchau!